Olá, uma boa noite para você. Eu sou Erivelton Brandão, eu sou evangelista. Hoje nós vamos falar sobre como você pode fechar as portas do pecado. Então, no livro de Gênesis e no livro de Lucas, Gênesis capítulo 2 e Lucas capítulo 4, nós vemos o seguinte, que o segredo para que você feche a porta, para que o pecado não entre e automaticamente essa porta ela dá acesso a Satanás na sua vida. Então você vê que Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim e deu uma ordem. Deus orientou: de todas as árvores que existem nos jardins comerás, mas daquela árvore ali vocês não comerá e não tocará nela, porque no dia que comer, no dia que vocês tocarem nela, morrerás. Então o segredo é obedecer. A obediência fecha a porta para o pecado. A obediência a Deus fecha a porta para que o mal, para que Satanás, para que a doença, para que os vícios não venham entrar na sua vida. O pecado é a janela, é a porta por onde entra o mal, por onde entra tudo que é ruim, tudo que não presta na sua vida. Então aqui você vê no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16, olha só o que Deus fala. Após Deus ter criado Adão e Eva e colocado no jardim, tinha de tudo, não precisava trabalhar, os animais obedeciam a eles, eles não tinham problema algum. Deus deu domínio. Aqui onde é que está o segredo, como é que Satanás passou a ter poder sobre as pessoas, sobre a vida das pessoas. Aqui é o segredo. Gênesis 2, capítulo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui Deus criou tudo, fez tudo, mas Deus deu uma ordem, porque senão era muito maravilhoso, era muito facinho viver num jardim cheio de frutas, de ervas, a grama. Existiam 3 rios que irrigavam o jardim. Então Adão passava o dia com Eva só andando, se divertindo e apreciando aquelas paisagens maravilhosas. Mas Deus deu uma ordem. Existia um sacrifício. Desde o início, desde o primeiro homem, da primeira mulher que Deus criou, já existia um sacrifício, que era a obediência. Era seguir os mandamentos de Deus, que da árvore não poderia comer e nem tocar nela. Só que Satanás já estava ali. Ele já tinha sido expulso do céu, devido à rebeldia, que ele queria tomar a glória de Deus, foi expulso do céu e jogado sobre a terra. Então, antes de Deus criar tudo, a terra, os animais, os vegetais, os rios, os mares, Adão e Eva, Satanás já estava aqui na escuridão, porque a terra era sem forma e vazia. Havia um abismo cheio de escuridão, havia água, só que não havia luz, não havia a porção seca que é chamada a terra. Então Satanás, ouvindo isso, ele pega e começa a montar o plano. Ele começa a tramar o seu plano maligno. Ele não se contentou ver um homem e uma mulher, os animais naquele jardim, todo mundo feliz, todo mundo vivendo bem ali, tranquilo, com paz. Então ele olha os animais e vê a serpente, o animal mais astuto, mais rápido, que poderia subir, andar, e o animal mais inteligente que existia ali no jardim.
Então ele entra na serpente e convence Eva a comer do fruto. E Eva vai dar para Adão. Então imediatamente ele se vê nu. Ali eles deixaram de ser inocentes e passaram a ser pessoas amaldiçoadas. Tanto é que a dor do parto é por conta do pecado, é por conta da desobediência. O homem, se quiser comer hoje, tem que trabalhar como Adão, que foi o castigo de Deus para Adão e Eva. Então esses aí já foi a punição de Deus devido à desobediência. Então de lá para cá a humanidade cresce, evolui, mas a iniquidade, a desobediência continua. Então foi aí que veio o dilúvio. Deus eliminou toda a humanidade, só foi salvo 8, Noé, seus filhos, as esposas dos seus filhos, a esposa de Noé. Então de lá para cá Deus envia profetas, enviou sacerdotes, profetas, e Deus vê a humanidade perdida. Então Deus envia o seu filho. A humanidade estava em pecado, estava praticamente todo mundo seria condenado. Aí Satanás continuava com seu plano dando certo. Mas Deus, o fato de Deus criar o homem, o amor de Deus pelo homem, Deus envia o seu filho. Então Satanás, depois que viu Jesus pronto, depois que Satanás viu Jesus pronto para salvar a humanidade, salvar o homem, a mulher que Deus criou, então Satanás fica o tempo todo já ali em volta do Senhor Jesus, mas ele espera o momento certo, o momento exato, que foi quando Jesus foi batizado e foi para o deserto. Jesus foi ser purificado. Então ali Jesus viveu 40 dias e 40 noites. Jesus estava ali no limite. No momento de fragilidade, Satanás aproxima do Senhor Jesus. E olha só o plano dele. Qual o motivo, qual o principal objetivo de Satanás quando ele aproxima de Jesus e pede Jesus para fazer certas coisas que ele estava ordenando? Da mesma maneira que Satanás aproximou de Eva, ele aproxima do Senhor Jesus. E aí ele tenta. Se Jesus ouve Satanás, se Jesus apenas obedecesse à voz de Satanás, toda a humanidade seria vítima de Satanás. Aí o plano de Deus para salvar o homem tinha ido por água abaixo. Mas o Senhor Jesus não cedeu. Eu quero que você preste bem atenção. Por que você tem que manter segredo das suas coisas? Tem coisa que você não deve nem falar. Até em oração você tem que orar em silêncio. Porque Satanás tudo vê, tudo ouve também. Então por isso que ele tentou Eva e tentou Adão e conseguiu. Então quando ele viu Jesus vir, desde o primeiro dia que Jesus nasceu, tanto é que ele tentou usando o rei Herodes para poder destruir as crianças. Mas o plano de Deus é infalível. Quando Deus tem um plano, meu irmão, pode Satanás tentar, igual ele tentou com Adão e Eva, depois de muitos anos, mais de 2000 anos depois, Deus planeja, executa, prepara o Senhor Jesus para o sacrifício, para salvar a humanidade. E Satanás, ele é astuto. Ele ficou durante os 33 anos da vida do Senhor Jesus, ele ficou rondando, ele ficou prestando atenção, ele ficou esperando o momento exato de tentar convencer Jesus da mesma forma que ele convenceu Eva. Olha só o que ele faz. Lucas capítulo 4, versículo 2. A tentação de Jesus Cristo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Então, não foi só esse dia não. Aqui está dizendo que os 40 dias
a Bíblia relata 3 coisas que Satanás pediu para Jesus fazer. Mas durante os 40 dias, Satanás tentou Jesus, olha só. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminado eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe um monte de tempo, todos os reinos do mundo. E o diabo levantou-o a um alto monte, mostrou-lhe num monte de tempo. Então aqui foi como Satanás é uma entidade espiritual, e Jesus também era o Filho de Deus, ele se fez homem, mas também existiu o Espírito de Deus nele. Então aqui, num monte de tempo, aqui não é o monte físico, o monte, a montanha não. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. E o diabo levantou-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo. Em um momento de tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe ao diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Aqui está o segredo. Deus deu todo o poder para Adão e Eva para dominar todos os animais, aves, peixes, gado, répteis, todos que viviam sobre a terra. Adão e Eva tinham domínio sobre esses animais, sobre a terra. Toda a autoridade foi dada sobre Adão e Eva, para eles dominar, reger, administrar tudo. Mas ao ouvir a voz de Satanás e desobedecer à voz de Deus, eles entregou esse poder a Satanás. Por isso que ele diz aqui, ó. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Então é por isso que você vê aí pessoas que fazem pacto com Satanás e conseguem alguma coisa, porque ele tira de alguém. Ele convence alguém a fazer algo, ele remove, ele usa alguém para ludibriar aquela pessoa. Até um certo tempo ali a pessoa consegue o que foi feito no pacto, acontece da pessoa ser rica, mas a pessoa não tem paz, a pessoa vive doente, a pessoa vive depressiva, a pessoa vive como alcoólatra, vive com não sei quantas amantes, mas não tem paz. Então aí, meu irmão, aí concretiza o plano do engano, o plano da mentira de Satanás. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Então, meu irmão, você pode servir quem você quiser, você pode crer em quem você quiser, mas para servir Jesus, para ser salvo, é somente o Senhor Jesus, é somente Ele, e como único Deus, Senhor da sua vida. Você pode crer, pode servir quem você quiser. Você é livre, como Adão e Eva. Deus disse assim, ó: não toque, não comas desta árvore. Mas Deus, em nenhum momento, Deus falou para eles: vocês estão proibidos, se vocês comerem eu vou matar vocês. Em nenhum momento Deus ameaçou eles. Deus só deu uma ordem, só disse: olha, não come, porque o dia que vocês comer, vocês morrerás. Então aqui você vê que Satanás, ele tentou aqui já pela segunda vez tentar convencer Jesus, porque se Jesus ouve, se Jesus obedece à voz dele,
Toda a humanidade, meu irmão, estava sob a autoridade de Satanás, porque o segredo de Jesus ter vindo foi para salvar a humanidade, foi para salvar a alma das pessoas. Então, se Jesus faz ali, se Jesus ouve, se Jesus obedece à voz de Satanás, toda a humanidade estava sobre a direção de Satanás. Aí todos seriam escravos até morrer e ser condenado. Ninguém seria salvo, porque aí mais uma vez Satanás teria concretizado o seu plano. Mas olha só o que Jesus diz: levantou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham as suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé e com alguma pedra, e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu e disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui você vê que tem pessoas que creem em Deus, servem a Deus, e às vezes falam assim: ah, eu sou demais, eu sou isso, eu sou aquilo, Jesus é comigo. Então a pessoa fica se exaltando, você fica se vangloriando, meu irmão. Nada disso. Aí você abre a porta para Satanás agir. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, meu irmão, aqui fica bem claro o que você precisa fazer para você, fechar, selar, lacrar a porta do pecado na sua vida, para você impedir Satanás de agir na sua vida. Você tem que o quê? Obedecer à voz de Deus, seguir a voz do Senhor. Então não existe corpo fechado sem o Espírito Santo, não existe proteção sem a voz, sem obedecer à voz de Deus, sem obedecer à palavra. Seu corpo está aberto. E te digo mais, meu irmão, você será escravo, será filho de Satanás. Ou você obedece ao Senhor Jesus, ou então você jamais vai conhecer Jesus, jamais você vai ver a glória de Deus. Então, o motivo que Satanás tentou Jesus no deserto é esse. Satanás queria se apossar de todas as almas. Então aí ele ia zombar de Deus. Se Jesus ouve, se Jesus dá ouvido, se Jesus obedece à voz de Satanás, aí o plano dele finalmente ia ser selado, ia ser concretizado. Mas o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que veio para nos salvar, e só a Ele foi dado esse poder, só a Ele é dado a glória. Só Ele merece ser glorificado e exaltado, só Ele é digno de toda honra, louvor, exaltação. Então você vê que aqui Jesus é bem claro quando Ele diz assim, existe um ponto aqui que Jesus fala claramente. Olha só o que Jesus disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, não tem como você servir a Deus e servir a B, C, D. Não tem como você orar, clamar, pedindo socorro para alguém, para que alguém interceda, chegue até Deus. Jesus Cristo, meu irmão. Caso contrário, da maneira que você crê, então a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus é em vão.
Você está pedindo para santo A, santo B, para entidade não sei qual, não sei quem, não sei lá, quem que você tem orado, quem que você tem pedido. Você está virando as costas para Jesus, você está negando Jesus. Você está jogando fora no lixo o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. E você não será salvo. Você mesmo está se condenando, você mesmo está se contaminando, você está abrindo as portas para Satanás agir na sua vida e Deus não tem como fazer nada. Você pode pedir ajuda para o xamã, você pode pedir ajuda para quem você quiser, você pode pedir ajuda, sei lá, para quem você quiser pedir ajuda, meu irmão. Você pode pedir ajuda nos 4 cantos da face da terra e você não vai ser salvo. Você não receberá o socorro de Deus. Você não receberá a misericórdia de Deus em relação à sua salvação. Você pode até orar, manifestar sua fé, usar a palavra de Deus para receber um milagre, para ser curado, mas a salvação você não terá. Isso eu posso te garantir. Com toda certeza. Ou você se curva para Jesus, ou então você está fora. Guarda a palavra. Se inscreva no nosso canal, seja o nosso aliado, seja o nosso parceiro, porque aqui você vai ouvir a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que traz você para Deus. Então, compartilhe os nossos vídeos, dê like aí e seja o nosso parceiro no canal Pescador de Almas. Juntos nós vamos avançar, nós vamos chegar até as pessoas que querem salvação, que precisa de ajuda. Amém?